Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 2. Eu não consegui fazer, meus irmãos, o comentário da primeira lição, pois eu agradeço as orações dos irmãos. Eu estava mudando não somente de casa, mas estava mudando de país. Graças a Deus eu estou bem agora, estou bem localizado e agora eu consigo gravar os vídeos, já que antes não estava conseguindo, que ainda não tinha ainda me organizado. Então esse trimestre que passou, não consegui fazer os vídeos, não consegui gravar os vídeos e nem a primeira lição. Mas agora na lição de número 2 e nas demais lições, nós vamos conseguir fazer os vídeos. Que Deus abençoe os irmãos, aqueles que oraram por nós, e que você, meu irmão, minha irmã, venha ter um excelente 2019. O nosso tema da nossa lição, meus irmãos, é a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Confesso aos irmãos que esse tema é um tema bem polêmico, já que tem algumas denominações que não acreditam exatamente que o mundo espiritual ele trabalha desse jeito, ele é dessa forma. Nós cremos que ele é assim, não como aconteceu na primeira lição que nós vemos, daquela bagunça, não sei se seria um termo correto, bagunça, mas aquela euforia toda quando em 1960 estourou aquela teoria ou aquele estudo da batalha espiritual, da forma que eles estavam colocando. Nós entendemos de uma outra forma, nós entendemos que tem a batalha espiritual, mas de uma outra forma, não uma forma como eles creem, como se tivesse dois exércitos se batendo, não, mas nós cremos que existe a batalha espiritual, sim, mas não é do jeito que muitos acreditam. Tem algumas denominações que nem creem exatamente numa batalha espiritual. Mas na nossa lição de hoje, a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual, nós vamos ver, meus irmãos, que os anjos, eles são seres criados por Deus, eles são criaturas de Deus ao nosso serviço. Eles são ao nosso serviço. E a beleza deste mundo espiritual ao qual os anjos fazem parte. Nós não fazemos parte deste mundo espiritual. Nós estamos aqui na Terra, nós cremos no mundo espiritual, mas exatamente a gente não vê o mundo espiritual. Nós não conseguimos enxergar o que acontece no mundo espiritual. Mas aqui no nosso texto áureo, que está em Salmo 103, 20, diz assim: Bendizem ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Ou seja, bendizei anjos, bendizei ao Senhor, anjos seus. Anjos não é para ser adorado, irmãos. O crente não adora anjo. O crente não adora criatura. O crente, o servo de Deus adora o Criador. Então, antes de mais nada, essa teoria, olha o anjo aqui, olha o anjo ali, e o povo dá glória a Deus, aleluia, oh, não sei o que, cara, agradecendo a Deus que Deus está manifestando, mas isso, meus irmãos, não é uma coisa saudável de se fazer. Nós temos que glorificar. Aí quando diz Deus está presente, aí as pessoas dão glória a Deus assim e tal, mas quando fala o anjo aqui, olha o anjo ali, o pessoal dá glória a Deus. Mas quando a palavra de Deus está sendo pregada e o povo está sendo exortado, ou Deus está falando com o povo através da sua palavra, que não tem todo esse dinamismo, as pessoas quase não dão glória. Mas quando fala, aí o pregador ele quer chamar a atenção, olha o anjo aqui, estou vendo um anjo, estou vendo não sei o que. Aí o povo dá glória a Deus. Irmãos, os anjos não é para ser adorados. Nós não temos que ficar eufóricos se o anjo de repente se manifestar, porque não é a nossa intenção. A nossa intenção é que Deus se manifeste. Claro, Deus se manifesta através dos seus seres, porém não é essa a nossa essência não pode ser a essência da nossa adoração. O anjo tem que estar presente. Quem tem que estar presente é o Senhor Jesus, e a serviço dele está os anjos. A nossa verdade prática: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviços de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Então os anjos, eles foram criados para adoração a Deus, e claro, e agora eles estão ao serviço de Deus, daqueles que são salvos, daqueles que buscam a presença de Deus, daqueles que herdarão a vida eterna. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 35, o autor da revista aqui, ele colocou esse texto, o texto ao qual o anjo aparece a Maria, o anjo Gabriel aparece para Maria, um enviado, um anjo mensageiro, dizendo para Maria que ficaria grávida do Salvador, que através dela, o Senhor Jesus entraria no mundo como homem, através de Maria, ela que traria em vida o Salvador. E vendo ela, e turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então ela não entendeu exatamente quem estava falando com ela. Ela viu, percebeu que era, mas que saudação que é essa?
E ela ficou impressionada da forma que o anjo falou com ela. O que isso, meus irmãos, me traz à memória? Que os anjos de Deus e que os demônios conhecem os seres humanos que pisam nessa terra. Quando o anjo fala isso com ela, não é só que Deus falou com ela que ela traria a vida do Salvador para essa terra, que Jesus viria através de Maria para viver nessa terra, mas que o anjo conhecia ela, salve agraciada. Então nós vemos, meus irmãos, que os anjos eles conhecem os seres humanos que pisam nessa terra. E aí vai dizer depois no texto tudo aquilo que nós já sabemos acerca do envio que Jesus ele viria ao mundo, que o Gabriel foi enviado àquele lugar para falar com Maria. Então Deus, ele usou o anjo falou com Maria, enviado por Deus, para dizer a Maria que ela traria em vida o Salvador. A nossa introdução. Os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. E o número deles é incontável. Irmãos, a Bíblia relata do Gênesis ao Apocalipse os anjos. Mas quando nós vemos na Bíblia algumas revelações, nós vemos que, claro, que antes de existir mundo, que antes de existir terra, que antes de existir tudo aquilo que nós temos consciência de existência, já existia os anjos. Então os anjos eles existem na eternidade para nós, né? Para nós que não temos que temos essa questão do tempo. Claro que Deus criou os anjos, então os anjos não são eternos como Deus é eterno. Quando eu digo na eternidade, é antes do Éden, é antes da criação de todas as coisas. Agora, na eternidade mesmo, que nunca tem ser que não foi criado, só o próprio Deus. Tópico 1. Anjos. Quem são eles? Os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. Aí vai dizer a palavra anjo, chegou à nossa língua pelo latim anjos, vai dizer da questão da finalidade da palavra anjos, da onde que veio a palavra anjos. Mas certo é que quem são os anjos? Anjos são seres criados por Deus que hoje estão ao nosso serviço. Os anjos estão ao nosso serviço hoje. Por quê? Na batalha espiritual que nós temos, meus irmãos, os anjos guerreiam ao nosso favor. Mas não é essa guerra que a gente imagine que seja, né, dando espada e não sei o que. Às vezes a palavra espada pode simbolizar palavras, né? A questão de espada pode simbolizar palavra. Mas nessa questão de guerra, de o anjo de Deus está sempre perdendo, não, meus irmãos, a batalha espiritual foge da nossa compreensão, foge do nosso conhecimento, do nosso raciocínio. Então os anjos, eles foram criados para adoração a Deus, para serviço do reino de Deus. E aqui no 2, os gregos e os romanos, como é que eles viam os anjos? O mundo grego usava ângelos para um mensageiro, um embaixador em assuntos humanos, alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Ou seja, isso era um termo que se usava lá na época dos romanos, na época dos gregos, e que também, claro, para nós conhecemos como anjos, porque, na verdade, essa palavra chegou dessa forma para nós. Então, esse significado de enviado, de mensageiro, essa é uma questão que foi trazida para nós dessa forma, é a forma que nós compreendemos. Porque ele está dizendo bem aqui, ó, para o mensageiro ou embaixador em assuntos humanos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que também usava esse tipo de palavra até para pessoas, né? Mas anjos mesmo são os anjos celestiais. Na Bíblia, o termo malá, na cultura judaica, indicava um ser celeste e espiritual dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Ou seja, os anjos, eles estão acima do humano, eles estão acima dos seres humanos. Claro, eles não podem se reproduzir, eles são assexuados, ou seja, não tem sexo. A nós foi dada a incumbência de pregarmos o evangelho a eles, não foram. Nós, meus irmãos, temos o raciocínio, nós temos o livre-arbítrio de adorar a Deus, de buscar a Deus. Eles, meus irmãos, estão condicionados a serviço de Deus. Claro, vai ter aquela teoria de que quando o Satanás fez a rebelião no céu, muitos anjos foram para o lado dele e tiveram esse livre-arbítrio. Mas nesse caso aqui, nós vemos que os anjos estão a serviço de Deus. E através de Deus, eles vêm estar ao nosso serviço. Na Bíblia, ainda aqui, o embaixador do Senhor, o enviado do Senhor,
João Batista é outro exemplo de uso do termo para os humanos. Aí vai falar de Ageu e de João Batista, ou seja, que como anjo enviado por Deus foram falar. Mas não eram anjos exatamente, era um embaixador de assuntos ou enviado por Deus, que era denominado também como anjo. Como nós já dissemos, que assim os gregos e os romanos criam dessa forma. Os seres celestiais para servir. A natureza. Os anjos são a natureza dos anjos. Os anjos são criaturas espirituais invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racional. São em grandes multidões no céu. Os anjos, eles raciocinam sim. Não pensa que é um robô, não, que Deus manda. Não, eles raciocinam. Eles sabem distinguir o bem do mal. Então são seres racionais. Como criaturas não são autônomos, nem independentes, nem não agem como tal e nunca receberam adoração. A habitação deles é o céu e eles veem sempre a face do Pai. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana quando ocorrem as manifestações angelofânicas. Essas aparições ocasionais são bíblicas. Nós vemos em Juízes, até quando Abraão teve aqueles seres na sua casa, também uma manifestação de anjos. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus, esses anjos aqui, eles estão em nosso meio, né? Eles estão no nosso meio, eles estão a serviço de Deus e eles já tomaram forma humana, como está vendo aqui, quando falou com Gideão, naquele momento que ele estava malhando trigo no lagar. Então tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, é uma forma da manifestação de Deus no meio da sua igreja, no meio do seu povo. O ofício. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. A Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas do céu e na terra. Uma de suas atividades e principal delas é louvar e glorificar a Deus. Então, essa é uma das esferas ao qual os anjos estão condicionados, ou seja, estar adorando a Deus. Racional. Eles não prestam um culto irracional, eles prestam um culto racional diante de Deus. Esse é o seu ofício. O 3, parte 3, ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista e 6 meses depois o nascimento de Jesus a Maria. Então nós vamos ver aqui que antes até mesmo de Jesus nascer, os anjos já estavam trabalhando acerca do ministério de Jesus. E eles trabalharam, participaram do momento da tentação, todos os momentos eles estavam lá. Só que eles não podiam agir a livre e espontânea vontade. Tudo, meus irmãos, que os anjos fazem, não é por eles mesmos. É tudo direcionado por Deus, tudo mandado por Deus. E aqui, no tópico 3, as hostes angelicais. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes de sua natureza. Somente as manifesta em alguns casos, como os veremos a seguir. As hierarquias angelicais. Existe uma hierarquia angelical? Sim, claro que existe. Nós vamos falar de serafins e querubins. São outras duas categorias de anjos. Tem os anjos, né, que nós sabemos que são os anjos de Deus, mas tem outras esferas, como serafins e querubins. São outras duas categorias dos anjos, sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as categorias anteriores. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Yahvé e representam a presença, a grandeza e a majestade divina. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins. Eles são representados como criaturas aladas colocadas no propiciatório da Arca do Concerto. Aquelas duas figuras da Arca do Concerto. Então, os serafins e querubins são outras classes de anjos, um pouco mais elevadas, que estão um pouco mais na presença do Pai. E também tem uma categoria ainda mais elevada, que são os arcanjos. Esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Na Bíblia, nós só vemos falar de um arcanjo, né? Mas quando a Bíblia fala o arcanjo Miguel, nos dá a entender que existem outros arcanjos que não foram revelados. É o que nós entendemos. Alguns dizem que pode ser, eu creio que pode ser, já que a Bíblia ela não vai falar de tudo, meus irmãos. Mas também a gente não pode ficar mentalizando quem são os arcanjos, será que existem outros? Não, meus irmãos, se Deus está falando do arcanjo Miguel,
E se tiver outro, amém, glória a Deus, mas a Bíblia não vai falar exatamente de tudo ela normalmente não vai falar, meus irmãos, não vai falar de tudo. É nós muitas vezes que pensamos e agimos, mas temos que pensar da forma certa, não adianta tirar conclusões por si mesmo. Mas aqui, no entanto, os arcanjos aqui, Jesus não era um arcanjo, meus irmãos. Miguel não é Jesus e Jesus não é Miguel. Miguel é Miguel, Jesus é Jesus. O arcanjo foi criado pelo Criador. Quem é o Criador? O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que é o Criador, que estava no princípio, que estava na eternidade, que é o nosso Deus. E eu vou até ler aqui. As Escrituras Sagradas revelam existir mais seres no céu, da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjo. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso foi a visão de Daniel, que o anjo Gabriel queria vir para trazer a mensagem para Daniel, e foi impedido pelo rei da Pérsia, que era o quê? As hostes malignas, né? Um dos primeiros príncipes mostra existir outros como Miguel. Então, é bem provável que existam outros como Miguel, sim. Mas Jesus não é Miguel, Miguel não é Jesus. Jesus é Jesus, Miguel é Miguel. O arcanjo foi um ser criado por Deus. Porque tem algumas denominações que defendem isso. Jesus e o arcanjo Miguel, aqui vai dizer: o ministério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Miguel é anjo e se inclui também nesse ministério. Então Miguel é um anjo, só que está em outra categoria, mas ele também é um anjo. A identidade de Miguel. A Escritura fala muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia como príncipe. Ou seja, a Bíblia vai falar de Miguel como um arcanjo, como um chefe dos anjos, como um general dos anjos, como um ser que vamos dizer assim, que chefia uma ordem de anjos. Então aqui nós vemos a identidade de Miguel. O tópico parte 2, uma diferença abissal. Não é verdade que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Ou seja, não existe, meus irmãos, há uma diferença muito grande entre Miguel e Jesus. Mais uma vez, Miguel foi criado, ele é anjo, ele é um anjo, só que ele está numa posição de arcanjo, mas ele é anjo. É como se eu, como homem, fosse o presidente da república. O presidente da república é um homem, mas ele está em outra esfera, ele está em outra posição. Miguel é um anjo que está numa posição de arcanjo, mas ele foi criado, ele é um ser criado. E aqui, meus irmãos, ainda Jesus é o Senhor dos senhores e Miguel é príncipe. Não se deve, portanto, confundir o Criador com a criatura. É aquilo que nós estávamos falando. E a nossa conclusão: a Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos e apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras, no fato de que a nós, o Criador deu a capacidade reprodutiva e para tal qual criou o ser humano. Criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Os anjos não se reproduzem. Então os anjos não têm essa possibilidade de reprodução. O homem tem, reproduzir outros da mesma espécie. Então, meus irmãos, eu sei que é um breve comentário acerca dos anjos, mas é para nós entendermos, anjos não é para ser adorado. Nós temos que ficar felizes e contentes quando a palavra de Deus está sendo pregada, quando nós estamos sendo representantes de Deus. Se ficar com essa história, olha o anjo aqui, olha o anjo ali, para fazer o povo movimento na igreja, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. A Bíblia não dá respaldo para esse tipo de comportamento. Os anjos estão ali para nos servir, não para nós servirmos a eles, não para nós prestarmos adoração a eles. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.